Fala, rapaziada! Faça a inscrição no canal do Cereto, seja muito bem-vindo e já chega deixando o seu like, senta a mão no like. Hoje tem jogo do Corinthians, hein? Corinthians e Bahia. Paulinho é a prioridade. Eu vou explicar essa manchete, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vai ser a noite dos loucos, a noite de loucos. O reencontro da fiel torcida com o time do Corinthians, a volta da torcida corintiana no estádio Neoquímica Arena em Itaquera, o maior reforço do Timão é a volta da torcida. Mas deixa eu explicar primeiro essa questão do Paulinho, né? Porque o Paulinho é a prioridade no Corinthians. A diretoria já está falando mais abertamente de que vai mesmo conversar com o Paulinho, já conversou, na verdade. Existe um excelente relacionamento da direção do Corinthians com o Paulinho, principalmente com o Giuliano Bertolucci, que é o empresário que cuida dos negócios do jogador, do Kia Jorabichian, também muito presente. O Kia Jorabichian está cada vez mais presente no Corinthians outra vez. O Kia trouxe de volta, por exemplo, o Kia trouxe de volta o William, né? Trabalhou diretamente no retorno do William e agora trabalha também no retorno do Paulinho. O Paulinho já está no Brasil, está em São Paulo, está cuidando da vida dele e nas próximas horas, nos próximos dias, o Corinthians deve convidar o Paulinho para treinar no CT do Parque Ecológico, para readquirir o condicionamento físico, ou para continuar mantendo, né, o condicionamento físico. O Corinthians tem uma lista de prioridades para o ano que vem, né? Uma lista de possíveis reforços de alguns nomes para a próxima temporada. E algumas posições são consideradas carentes. O Corinthians quer mais um jogador para o meio de campo. Ele entende, o Corinthians entende, a direção do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians entendem que o Corinthians precisa de mais um jogador para o meio de campo. E esse jogador é o Paulinho. Então, a prioridade do Corinthians vai ser a contratação do Paulinho. O Paulinho já sabe o quanto o Corinthians está disposto a pagar, né, de salários, R$800 mil do contrato no primeiro ano e R$1 milhão a partir da segunda temporada. O Paulinho já está palavrado com o Corinthians, eu tenho falado isso daqui. Fica tranquilo, torcedor corintiano. O Paulinho vai jogar no Corinthians, porque o Corinthians quer o Paulinho, o Corinthians entende que a prioridade é a contratação do Paulinho para a próxima temporada, e o Paulinho também quer jogar no Corinthians. O Corinthians entende que, por exemplo, jogadores para o ataque, o time está bem servido. De jogadores para o ataque, né? O time está bem servido. O Corinthians entende que jogadores para defesa, o time está bem servido também, inclusive para as laterais, tá? Inclusive para as laterais, porque muita gente, tem que contratar um lateral esquerdo. O Corinthians entende que o lateral esquerdo, o Fábio Santos, é o titular e já renovou o contrato com o Fábio Santos. O Corinthians vai tentar contratar mais um zagueiro, tá? Vai tentar contratar mais um zagueiro, vai tentar contratar mais um volante, e a informação que eu tenho é que vai tentar contratar também um centroavante. Mas a prioridade, dentre todas essas contratações, é mais um jogador de meio de campo. E esse jogador é o Paulinho, que vai ser contratado para o Corinthians. Corinthians joga hoje contra o Bahia. A volta do Bando de Loucos, o maior reforço do Timão. O Bando de Loucos. E lembrando que toda a torcida, agora 100% da torcida, né, 100% da bilheteria vai para os cofres do Corinthians, né? É nesse novo acordo que o Corinthians está fazendo com a Caixa Econômica Federal para pagar o estádio. Pelo menos nesses primeiros jogos até o final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians deve receber toda a renda. Toda a bilheteria vai para os cofres
do Corinthians. É a volta da fiel torcida. E o Silvinho? É Silvinho ou é Silvão? Porque o Silvinho, que foi muito criticado, inclusive pelo repórter que vos fala, né? Muito criticado. A hashtag Fora Silvinho era uma das hashtags mais comentadas nas redes sociais, liderava as redes sociais. O Silvinho engatou uma sequência de 9 jogos sem derrotas. O Corinthians perdeu para o Flamengo, tomou um baile do Flamengo, lembra? Foi a última derrota do Corinthians. E ali a pressão para derrubar o Silvinho era muito grande. O Corinthians teve também uma sequência de tropeços aí, empates, nessa sequência de 9 jogos de invencibilidade. Mas, olhando pelo lado do copo cheio, são 9 jogos de invencibilidade, 9 jogos em que o Corinthians não perde. São 5 empates, né? Tem mais empates do que derrotas nessa conta. Empatou contra o Santos, Juventude, Atlético Goianiense, América e contra o Red Bull Bragantino. E são 4 vitórias nessa sequência de 9 jogos sem derrotas. Venceu o Ceará, o Atlético Paranaense, o Grêmio e também o Palmeiras. Agora, justiça seja feita. O Silvinho bancou um time muito ofensivo contra o Palmeiras. Se perdesse para o Palmeiras ali, seria muito difícil a permanência do Silvinho no comando técnico do Corinthians. Depois ele bancou o mesmo time muito ofensivo contra o Red Bull Bragantino. O time ganhou do Palmeiras, o time jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino. E desde que o quarteto entrou em campo, ou de que o Juliano entrou em campo contra o Santos. Ou seja, desde que os reforços chegaram, o Corinthians não perdeu mais. O Juliano já tem 9 jogos com a camisa do Corinthians. Exatamente esse período em que o Corinthians não perde. É justamente com a presença do Juliano em campo. Foi o primeiro dos 4 que entrou em campo. Foi o Juliano. Depois entrou o Renato Augusto, depois entrou o Roger Guedes e depois entrou o William. Né? O William foi o último a ser aproveitado do quarteto, também foi o último que foi contratado. O quarteto em campo tem 2 jogos, né? O quadrado mágico, o quarteto fantástico tem 2 jogos, que é contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras, e contra o Bragantino. Não venceu o Bragantino, mas jogou muito bem, né, contra o Red Bull, perdendo de 2-0, mostrou que tem poder de reação e já mostrou que tem uma outra qualidade, né? O Corinthians que tem tudo para conseguir uma sequência de vitórias e tem tudo para se classificar para a Libertadores entre os 4 primeiros do campeonato, pelo menos é esse o objetivo do Corinthians. E esse quarteto mágico logo logo vai virar o quinteto mágico, porque como eu disse, o Paulinho é a prioridade no timão. O Paulinho é a prioridade no Corinthians. E ele deve... a diretoria já está falando mais abertamente sobre a questão. A informação que eu venho trazendo aqui já faz tempo. Ele deve ser convidado para treinar no Corinthians nos próximos dias e ele vai jogar no Corinthians na próxima temporada. Faça a inscrição no canal do Cereto. Se você não fez, faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho, Belém, 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 ative todas as notificações, deixe o seu like, senta a mão no like, é muito importante, faça o seu comentário, eu leio todos os comentários e me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto, no Instagram, @CarlosCereto também, no Twitter, né? Porque aqui no YouTube é o canal do Cereto. Por enquanto é só, meus amigos. Acabou a brincadeira.